atrás en Chile, pero cuando el Señor me dio la palabra ir a Chile, y más que a mi esposa, ella fue la que propulsó todo, y yo pedí confirmación a Dios, y cuando yo llegué aquí yo vi la mano de Dios, y la propuesta que yo vengo a esta ciudad es hacer un trabajo de extremo evangelización, evangelismo, predicación, necesidad que hay en esta ciudad, necesidad que hay en el norte. Ustedes están viendo o que está pasando en Chile, es fruto de la necesidad. Tiene que levantarse una iglesia que se conmueve, que tiene un corazón dispuesto a trabajar a Dios. Y hoy día yo estoy acompañado de mi amigo Pastor Márcio. Él es un gran amigo, es pastor evangelista, trabaja en las iglesias Asamblea de Dios en Brasil, y hoy él les va a compartir la palabra de Dios. Amén. Yo voy a traducirlo acá, pero antes él quiere compartir una canción con ustedes. ¿Quién gustaría escuchar? Amén. Amén. Márcio, toma el violón. Amén. Pode cantar aí. Lá. Amém, queridos. Cumprimento todos a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus, amém. Deus abençoe. Vamos louvar a Deus juntos em nome de Jesus, amém? Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei. Não importa, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Feche teus olhos em nome de Jesus, aleluia. Cante. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém. Aleluya, gloria a Jesús. Esta canción habla que tenemos que alabar a Dios, no importa la circunstancia, no importa o que está pasando en tu vida, hay que alabar a Dios. Y tenemos que tener este corazón después. Bueno, la próxima vamos a poner un pedestal ahí para que cante. Bueno, hágalo pasar entonces para que entregue la palabra de Dios. En nombre de Jesús. ¿No hay otro? Ahí no necesita. Él predica con eso otra vez. No tengo otro.
Tem uno com alambre, pode ser esse então. Em nome de Jesus. Bueno, póngase de pé mientras ele se prepara e hagamos uma oração mais em nome de Jesucristo. Amém. Padre, em tu presença, estamos reunidos com tua igreja nesse momento, agradecidos, Padre, porque tu tens propósito, destino, asignação com esta cidade. E nós te alabamos porque fazemos parte de um projeto tuyo, Senhor. E queremos, Senhor, que tu voluntad seja hecha, como tu nos ensinaste a orar a ti, dizendo, Senhor, que seja hecha tu voluntad, não a nuestra. Assim te pedimos, Senhor, que tu voluntad, que tu reino seja implantado e seja hecho aquilo que te aplace, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Eu agradeço a Deus por esta oportunidade. Agradeço a Deus por esta oportunidade de estar aqui nessa cidade em Arica, de estar acá na cidade de Arica, aqui no país do Chile, para ministrar a sua santa e bendita acá palavra. em seu país, Chile, para ministrar sua bendita palavra. Eu louvo muito a Deus por estar aqui neste lugar. Eu alabo muito a Deus por estar acá neste lugar. O Senhor tem nos dado a oportunidade de estar na sua presença. O Senhor nos deu esta oportunidade de estar acá em sua presença. Conhecer muitos irmãos que nos acolheram muito bem em suas casas. E conhecer a muita gente que nos acolheram bem em suas casas. O povo chileno é que nem o povo brasileiro. O povo chileno é igualito ao brasileiro. Acolhedor, acolhedor, abraça, ajuda. Abraça, Amém. Ajuda. Ele teve esta experiência. Amém. Deus abençoe. Em João capítulo 3, em Juan capítulo 3, verso de número 8. Abra sua Bíblia em Juan capítulo 3, verso 8. Sim. Juan 3, 8, por gentileza. Vamos estar leyendo la palavra. ¿Cuántos encontraron? Amén. Verso 3, 8 dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espírito. Amém. Amém. Nós queremos compartilhar uma palavra rápida. Eu quero compartilhar uma rápida palavra e transmitir algo para o seu coração. E transmitir algo a seu coração. Quando nós lemos nesta passagem bíblica, quando lemos acá neste passagem bíblico, em João capítulo 3, verso 8, em Juan 3, verso 8, nós vemos um diálogo de Jesus com Nicodemos. Nós vemos que Jesus está dialogando com Nicodemos. Nicodemos nada mais era do que um doutor da lei. Nicodemos era um doutor da lei. Era um fariseu. Ele era fariseu. Era um homem que estava junto ao Sinédrio. É um homem que estava junto com o Sinédrio, o Supremo Tribunal dos Judeus. O Supremo Tribunal de los Judíos. Este lugar onde se sentenciava algumas leis. Neste lugar se sentenciavam as leis. Este Sinédrio se agrupavam pessoas importantes, influentes. Se agrupavam aí gente de influência importantes. Pessoas da alta cúpula de Israel, de Jerusalém. Pessoas de alto rango em Jerusalém, Israel. Porém eram homens que conheciam a tradição dos anciãos. Eram homens que conheciam todas as tradições de los ancianos. A lei de Moisés. Conheciam as leis de Moisés. Conheciam os profetas. Conheciam os profetas. Conheciam os livros poéticos. Conheciam todos os livros poéticos. Conheciam a história do povo. Conheciam a história do povo. Eram homens cultos. Eram homens de extrema cultura. E que quando nós lemos no texto, quando nós lemos no texto, há um contraste neste tempo onde Jesus. Há um contraste com o tempo que estava vivendo Jesus. Porque havia homens que estavam à margem da sociedade. Porque havia homens que também viviam à deriva da sociedade. Nós vemos que também viviam entre os que participavam. Também em aqueles que participavam. Haviam homens que eram chamados publicanos. Homens também se chamavam aí desta sociedade publicanos. Esses homens que eram considerados pecadores diante da lei de Deus. Estes homens eram considerados pecadores diante da lei de Deus. Isso pela tradição dos anciãos. Isto era por a tradição de los judíos. Homens que não conheciam a lei. Homens que não conheciam as leis. Não poderiam estar no aparato de Deus. Não poderiam estar dentro da administração de Deus. Não poderiam estar no favor de Deus. Não poderiam estar bajo o favor de Deus. Isso segundo o conceito dos anciãos. Isto era o conceito que tinham os ancianos. Isso segundo o
conceito dos fariseus. Era el concepto que tenían los fariseus. Isso era o conceito do sinédrio. Este también era el concepto que estaba en el E Sinédrio. Nicodemos fazia parte desse Y sinédrio. Nicodemos hacía parte de este E Sinédrio. quando ele ouve falar que Jesus estava curando, Y cuando él escucha que Jesús estaba e sanando, quando ele ouve que Jesus estava sarando, y cuando él escucha que Jesús sanaba, e quando ele vê que Jesus estava fazendo que cegos y vissem, cuando él ve que Jesús también hacía que los ciegos enxergaran, surdos ouvissem, que los sordos que escuchasen, mudos que falassem, los mudos hablasen, e que pregava e ensinava com muita y autoridade, que predicaba y enseñaba con mucha autoridad, ao ponto de os fariseus se admirarem de sua sabedoria, al punto que los fariseos se admiraron de su ao sabiduría, ponto de perguntarem de onde vem tanta sabedoria, al punto de preguntarle de dónde viene tanta de sabiduría, onde vem tanta revelação, de dónde viene tanta revelación, onde vem este poder. de dónde viene este poder. Portanto, a profecia havia se calado. Entonces la profecía en aquel tiempo ya no había. O período interbíblico havia sido inaugurado com a profecia de Jesus. El periodo intermediario bíblico que estaba por 400 años, se inauguró por Jesús. Jesus começou as profecias. Jesús entonces empezó de nuevo el movimiento profético. Jesus, então, através também de João Batista, Jesús entonces a través de Juan que Bautista, apontou o caminho, que demostró el camino, que era o precursor, que fue el que preparó o caminho para o Senhor Jesus el Cristo. camino para el Señor Foi um Jesucristo, profeta influente na Judeia, fue un profeta influente en la Judea. batizando muitas pessoas no Rio Jordão. Él bautizó muchas personas en el Río Jordán. Assim, por conseguinte, Y entonces, consecuentemente, Jesus começou a pregar. Jesús empezó a E pregonar. muitos sinais começaram a acontecer. Y através muchos dele. cenários empezaron a acontecer. Isso começou a atrapalhar o pensamento dos fariseus. Esto entonces trajo una confusión a lo pensamiento farisaico. Os fariseus ficaram com inveja da situação de que Jesus estava pregando. Ellos por envidia empezaron a rechazar la predicación de Jesús. Portanto, alguns que teriam curiosidade a respeito de Jesus. Entonces, pero algunos tenían curiosidad por Jesucristo. Porém, Nicodemos foi até Jesus à noite. Y este era Nicodemos, él fue a Jesús a la Ele noche. disse: Rabi, Él dijo, Rabí, bem sabemos que é mestre vindo de Deus. que yo sé que tú eres maestro venido de Dios. Que ninguém pode fazer sinais se Deus não for com Que ele. nadie puede hacer señales si Dios no eres contigo. Jesus, porém, não corre da volta, não faz atalho. Jesús entonces no da la vuelta en la conversación. Ele disse: necessário é nascer de novo. Él fue al clavo y dijo, necesario es que nazca de nuevo. Portanto, Nicodemos conhecia com precisão a lei. Entonces Nicodemos, que conocía muy bien la ley, Ele conhecia muito bem a lei. él conocía muy bien la ley. Portanto, Jesus esfere para ele esta palavra. Entonces Jesús le confrontó con esta única palabra. Na verdade te digo, La verdad te digo, que quem não nascer de novo que quien no nace de não nuevo pode ver o reino no de Deus. puede ver el reino de Dios. Nicodemos então replica a Jesus: Nicodemos entonces empieza a interpolar con Jesús. portanto, posso eu entrar no ventre da minha mãe e nascer de Y él novo? cuestiona, ¿cómo voy a adentrar el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Jesus, porém, disse para ele: na verdade te digo, Jesús entonces le dijo, en la verdad te digo, que quem é nascido do Espírito é do y Espírito, aquel que ha nacido del Espíritu es del e quem é Espíritu, nascido da carne é da aquel carne. que nace de la carne es de la carne. Portanto, tem que nascer de novo para entrar no reino de Entonces Deus. tiene que nacer de nuevo para entrar en el reino de E não Dios. te maravilhes de ter dito isto. Y no te maravilles de yo a decirte Que esto. importa nascer de Que novo. importa que nazca de nuevo. Importa nascer de novo. Que importa que nazca de nuevo. Se Nicodemos, que conhecia todos os aparatos da lei, Si Nicodemos, que conocía todas las leyes, porque fariseu comum, porque un fariseo común, ele obedecia externamente a lei. él obedecía restrictamente la ley. Ele se aplicava em obedecer a Él lei. se aplicaba en obedecer las Ele leyes. se esmerava no estudo da lei, Él se esforzaba en estudiar la lei. em conhecer o Deus da lei. Él conocía el Dios de la ley. Portanto, Jesus disse para ele isto, Y Jesús le dijo esto, que necessitava nascer de que él novo. tenía que nacer de nuevo. A Bíblia diz, segundo Paulo, La Biblia nos dice, segundo Pablo, na segunda carta de Paulo aos la Coríntios, segunda carta de Pablo a los Corintios, 5:17. en el verso 5 y 17. Assim, se alguém está em Cristo, Así, si alguien está en Cristo, nova criatura é. nueva criatura As es. coisas velhas já
Las passaram. cosas viejas se pasaron. E eis que tudo se fez Y es que novo. todo se hizo nuevo. Se nós estamos em Si Cristo, nosotros estamos en Cristo, tudo se fez novo em nossa todo es vida. nuevo en nuestra Se vida. nós estamos ligados em Si Cristo, estamos ligados en Cristo, tudo é novidade de vida. todo es novedad de vida. Nós estamos em novidade de vida Estamos en una novedad de vida. através do poder de A Cristo. través del poder de Nós Cristo. precisamos desta revelação. Necesitamos desta revelación. Precisamos deste poder Necesitamos deste poder para pregar a sua santa e bendita para palavra. predicar la santa y bendita palabra. Nascer de novo todos os dias. Nacer de nuevo todos los días. Para entender e compreender a palavra de Deus. Para entender y comprender la palabra de Porque Dios. se nós não tivermos no Espírito, Porque si no estamos bajo el Espíritu, não vamos entender as coisas do no Espírito. entenderemos las cosas del Espíritu. Jesus disse para Nicodemos: Jesús dijo a Nicodemo: se vos falei das coisas terrestres, não entendeis? si yo hablé de cosas terrenales, todavía no comprendéis, Quanto mais se vos falar das coisas celestiais, cuanto más se los explicar las cosas celestiales. porque eu testifico daquilo que eu tenho visto, Porque yo testifico o que he visto. e nós dizemos o que Y sabemos. nos hablamos o que sabemos. Aí vem a palavra mais célebre da Bíblia, Ahí viene la palabra tajativa de la Biblia. que Jesus disse a Nicodemos: Que Jesús dijo a Nicodemo: porque Deus amou o mundo porque Dios amó el mundo de tal maneira que deu seu Filho de unigênito, tal manera que dio su Hijo unigénito, para que todo aquele que nele crê não para que pereça. todo que en él cree no perezca. Jesus disse isso para Nicodemos. Jesús dijo esto a Ele Nicodemo: deveria crer no Filho de él Deus. tenía que creer en el Hijo de Que Dios, segundo aquilo que João escreveu, que segundo aquello que Juan escribió no capítulo 1 e verso 1, no capítulo 1 y verso 1, destacando Jesus como verbo de Deus. destacando a Jesús como el verbo de E no Dios, princípio era o verbo. que en el principio él era el O verbo, verbo estava com el Deus. verbo estaba O con Dios, verbo era el Deus. verbo era Ele Dios, estava no princípio com él Deus. estaba en el principio con E Dios, todas as coisas foram feitas por y Ele. todas las cosas fueron hechas por E él, sem Ele nada do que foi feito sin se él fez. nada de que fue hecho se hizo, Ele estava dentro da él criação. estaba dentro de la creación. Por isso Nicodemos e os demais fariseus, Por eso Nicodemos y los demás e fariseos também os demais y judeus, también los demás judíos deveriam crer que Jesus é o Filho de Deus. tendrían que creer que Jesús era el Hijo de Porque Dios, todo aquele que crê no Filho de porque Deus, todo el que cree en el Hijo de ele Dios, está ligado na él videira. está ahí en la videra. Jesus disse Jesús que dijo nós deveríamos pedir tudo o que nós estivéssemos segundo a vontade de que Deus. todo que tenemos que pedir tiene que estar bajo la voluntad de Dios, Porque a Bíblia diz: porque la Biblia se dice, nós estivermos nele, porque si nosotros estamos en él, ele vai estar em nós. él va a estar en E nosotros vamos pedir só conforme a sua y vamos a vontade. pedir las cosas conforme su Porque voluntad, estamos ligados na porque videira, estamos ligados en la como videra, ramos da videira. somos ramas de la videra E nós estamos nele. y nós estamos en Quantos él. estão nele nesta noite, ¿Cuántos nesta están manhã? nele nesta mañana? Quantos estão nele nesta manhã? ¿Cuántos están nele nesta mañana? Aleluia. Aleluya. Jesus disse para Nicodemos: Jesús dijo a o Nicodemo: vento sopra onde el quer. viento sopla donde él quiere. Ouves a sua Tú voz, escuchas su voz, não sabe de onde vem no sabe de dónde e viene nem para onde y vai. ni para dónde él va. Assim é todo aquele que é nascido Así de es novo. todo el que nace de Eu nuevo. começo a imaginar Ahí entonces empiezo a imaginarme que havia uma indagação na mente de que Nicodemos, se produjo una pregunta en la mente de Nicodemo, homem inteligente, hombre inteligentísimo, homem hábil, hombre que tenía e habilidades. começou a reparar Él empezó a buscar, nos discípulos do Senhor Jesus hasta mismo en los discípulos de Jesús. que não haviam qualidades inerentes de uns discípulos do Senhor. Ellos no tenían cualidad para ser discípulos del maestro. Portanto, um rabi, Por tanto, el maestro rabí, portanto, Jesus ele é considerado como y rabi. Jesús era considerado como este maestro rabí. E como rabi, Y él como maestro, ele deveria escolher os melhores. él tenía que elegir los mejores. Mas, portanto, Pero ele subiu na Galileia. él fue hacia la Ele Galilea achou um homem que estava pescando peixes na margem do rio do mar y él Galileia. tomó un pescador que estaba al margen del río de Galilea. Um homem que era leigo. Un hombre que no tenía entendimiento. Um homem que era inculto à lei de Un Deus. hombre que era inculto a las leyes de Dios. Mas, portanto, sisudo em Pero palavras. él era un hombre sisudo en sus palabras. Portanto, Jesus levou ele consigo. Y Jesús lo trae consigo. Segue-me. Ségueme. E alguns pescadores juntamente com Y ele. otros pescadores fueron junto con él. Quem sabe Nicodemos ainda se pergunta: Quizás Nicodemos entonces se pregunta, como Mateus, sendo publicano, ¿cómo el Mateo siendo publicano estava seguindo a Jesus como rabi? estaba siguiendo a Jesús como maestro? Porque publicano não tinha vez. Porque el publicano no tenía derecho. Publicano não tinha oportunidade de salvação diante dos El judeus. publicano no tenía oportunidad de salvación delante de los judíos. Portanto, alguns homens que estavam seguindo a Jesus agora neste momento Entonces algunos hombres que estaban siguiendo a Jesús en este momento eram homens que não tinham tanta
tanta qualidade. Eram homens que não tinham qualidades. Eram homens que não eram tão aptos assim a seguir um rabi. Eram homens que não tinham aptitudes para seguir um maestro. E Jesus responde esta pergunta. E Jesus responde esta Quem pergunta. sabe isso estava na sua mente. Quizás isto já estava em sua mente. Porque o nosso Senhor Jesus não precisa que nós venhamos a falar. Porque o Senhor Jesus não necessita que tu hables. Jesus, ele já sabe e conhece tudo antes de você Ele já falar. sabe, conhece tu pensamento. Ele sabe o que você está pensando neste momento. Ele sabe o que estás pensando agora. Ele sabe que você está necessitando. Ele sabe o que necessitas Ele agora. sabe que você precisa. Ele sabe o que necessita. No entanto, Nicodemos começou a indagar estas coisas. Então Nicodemos começou a indagar. Como é que Jesus chama estes homens para estar consigo? Como Jesus chamou estes homens para segui-lo, No círculo íntimo de discípulos do Senhor. para ser seus discípulos e posterior maestro. Portanto, Jesus responde. Então Jesus O responde: vento sopra onde El quer. viento sopra donde Ele O quer. vento sopra onde El quer. viento sopra donde Ele O quer. homem pode indagar. El hombre pode ter O indagação. homem pode perguntar. El hombre pode generar perguntas. O homem pode ter muitas El questões. hombre pode ter muitos questionamentos. Mas Deus sopra onde Pero quer. Deus sopra donde Ele Por isso quer. Deus se escolheu Por nesta isso manhã. Deus te eligió nesta Por manhã. isso que Deus se escolheu aqui Por nesta isso manhã. Ele te eligió nesta manhã. Para você louvar o seu nome. Para que alabe a su nombre. Para você exaltar o seu Para nome. exaltar su E nombre. levar a palavra de Deus nos quatro Y cantos da terra. llevar la palabra de Dios en todos los vientos de la Porque tierra. o vento sopra onde Porque quer. el viento sopra donde Él Você quiere. olha para você mesmo. Tú miras a ti mismo. Você diz, eu não tenho tantas Tú qualidades. dices, yo no tengo Eu calidad. não posso oferecer tantas coisas para Yo no Deus. puedo ofrecer muchas cosas a Dios. Eu não sou tão apto assim para Yo no Deus. estoy apto a trabajar a Dios. Mas o vento sopra Pero onde el quer. viento sopra donde Él Deus quiere. sopra na tua vida nesta manhã. Él sopra en tu vida en esta Ele quer mañana. te levantar a cada Él dia te levanta cada día para levar a sua para palavra. llevar su palabra. Deus não te chamou apenas para ficar assistindo. Deus não te chamou para ser simplesmente fazer Deus assistência. não te chamou apenas para ser membro de um auditório. Deus não te chamou para ser uma plateia de auditório. Deus te chamou para pregar a sua Ele santa te chamou para palavra. predicar a A palavra. tempo e a fora de tempo. Tempo e fora de tempo. Sabendo que nesses tempos estamos vivendo tempos difíceis. Sabemos que hoje vivimos tempos difíceis. Como diz Paulo a Como Timóteo, dijo Pablo a Timoteo, recomendando a ele que tivesse que pregar encomendando a Timoteo a predicar em todo a tempo. tempo e a fora de Em tempo. tempo e fora de tempo. Porque virão doutores Porque vendrão a ustedes doutores. que terão comichão nos ouvidos E as pessoas terão comissão no ouído. e querão amontoar para si doutores Querem poner para si doutores. conforme as suas Conforme as cobiças. suas cobiças. Por isso é necessário pregar a sua Por isso é palavra. necessário predicar a palavra. Não é em vão que você está aqui nesta manhã, Não em vão que estás aqui na manhã. porque Deus tem um chamado para conosco. Porque Deus tem um chamado para Deus tem um contigo. chamado para você. Deus tem um chamado para ti. Quem sabe as tuas dificuldades, Quizás tus dificuldades, quem sabe aplacam a vontade de Deus na tua vida. quizás tus dificuldades estão aplastando a vontade de Deus em tu vida. Algumas barreiras na tua vida Algumas barreiras que estão em tu são alguns vida empecilhos para você crescer. são empecilhos, então não te deixam crescer. Mas o nome de Jesus, Mas em nome de Jesus, eu profetizo nesta manhã eu profetizo nesta manhã, que estas barreiras você vai vencer. Deus te vai vencer estas Porque barreiras. Jesus disse: Porque Jesus dijo, em mim tenhais paz, em mim tengas paz, porque no mundo tereis porque tribulações. el mundo tendréis Mas eu venci o mundo. Pero yo vencí el mundo. Eu venci o Yo mundo. vencí el mundo. Você também vai vencer. Tú también vas a vencer. Porque se Jesus venceu na Jesus carne, venció en su carne. você vai vencer também Tú también vas a as vencer suas tus dificuldades. dificuldades. Porque o vento sopra onde Porque el quer. viento sopra donde él O quiere. vento sopra onde El quer. viento sopra donde él Ele quiere. escolhe quem quer. Él elige quien él Ele quiere. chama quem Él quer. llama quien él O quiere. Espírito Santo de Deus usa quem El quer. Espíritu Santo utiliza a quien él Ele quiere. usa a criança. Él usa a los Ele niños. usa o adolescente. Él usa a los Ele usa o adolescentes. ancião. Él usa a los Não ancianos. importa quem. No importa quién Mas es. Deus quer nos Pero usar. Dios quiere utilizarte. Eu me lembro que lá no Brasil, Yo me acuerdo que en Brasil, quando eu era criança, cuando yo era niño, tinha 8 anos de yo idade tenía 8 años de edad e ficava uma fila de crianças assentadas y tenía una fila ahí en el templo asentados. e começávamos a orar. Y todos eran niños y empezamos a orar. E os pastores nos incentivávamos a buscar. Y los pastores incentivábamos a orar. E nós começávamos a orar. Y nosotros niños empezamos a Daqui a orar. pouco as lágrimas começavam a De descer. repente empezamos a chorar. E daí de a pouco levantava-se uma criança Y se levantaba un niño com voz de profecia, con una palabra de profecía, falando coisas que o homem natural não entende. hablando cosas que el hombre natural no puede comprender. Começando a falar coisas
coisas do céu. empezaba a hablar cosas del cielo. Porque Deus usa o pequeno e também o Porque grande. Dios utiliza a los niños y también los Deus grandes. usa o rico e também o Él pobre. usa el rico y el Não pobre. importa quem No é. importa quién eres. Basta um coração Tu aberto corazón tiene que estar abierto para que o Espírito Santo de Deus possa entrar. para que el Espíritu de Dios pueda Para entrar. que possamos nascer a cada Para dia que nacemos a cada día em Jesus en Cristo. Jesucristo. Esta é a mensagem do reino. Esta es la Que mensaje nós del venhamos a reino. nascer de Que nos novo. tenemos que nacer de nuevo. O vento do Espírito sopra onde quer. Porque el viento del Espíritu sopra donde él quiere. Soprou sobre o pescador Pedro. Sopró sobre el pescador que era Pedro. Quando estava no cenáculo. Cuando él yacía en el cenáculo. Quando Pedro, antes do Espírito Santo descer, Y Pedro, antes del Espíritu estar sobre él, ele era petulante, él era un hombre que tenía un carácter fuerte. tinha palavras agressivas. Sus palabras eran Uma agresivas. hora falava o que era de Deus, Una hora él hablaba que Dios ponía en su corazón. outra hora falava coisa que era do diabo. Otra hora él se dejaba utilizar por el diablo. Ele era inconstante, Él era inconstante. ele ia de um extremo para outro. Él era de un extremo al otro. Mas quando o Espírito Santo encheu a sua Pero cuando vida, el Espíritu llenó su vida, ele se levantou entre os 11 com poder e él se autoridade levantó delante de los 12 con poder y autoridad e começou a pregar. y empezó a predicar. E 5.000 almas se converteram. 5.000 almas se Porque convirtieron. o vento do Espírito sopra onde El quer. viento del Espíritu sopra donde Porque quiere. o que fariseu nenhum podia fazer. Porque o que fariseo ninguno podía hacer. Um homem culto, leigo, cheio do Un Espírito hombre que no Santo, tenía cultura, era lego, pero era lleno del Espíritu Santo. convenceu 5.000 Él pessoas convenció 5.000 a personas aceitar para o a Cristo. aceptar a Jesús. O Espírito Santo sopra onde El quer. Espíritu Santo sopra O donde Él Espírito quiere. Santo quer soprar em nossas Él quiere vidas. soplar hoy en tu Ele vida. quer que esse evangelho venha a ser Él quiere proclamado. que el Evangelio Ele quer que penetre. esse evangelho esteja pregado. Quiere que el Evangelio sea Ele quer que esse predicado. evangelho seja anunciado. Quiere que el Evangelio sea anunciado. Você deve ser o canal de bênção nesta última Tienes que hora. ser canal de Eu bendición quero te en esta última incentivar hora. nesta manhã Yo te incentivo en esta a mañana você pregar a palavra de a Deus, usted predicar la palabra de a Dios. entrar no serviço de Deus, Empieza a entrar en un servicio de a adoración, estar na presença de a Deus, estar en la presencia de a Dios, estar em oração, a estar en oración, a estar no jejum, a estar en ayuno, para que os demônios dos para infernos que los infiernos y los possam demonios ser desmantelados pelo poder de sua palavra. dado por el poder de su A sua palabra. palavra tem poder Su palabra tiene para poder quebrar grilhões, para destrozar para los grillones, despedaçar muralhas. para destrozar las E murallas. nesta manhã, Y en esta o Senhor mañana quer confirmar a sua el Señor palavra. confirma su Porque palabra. o vento do Espírito sopra aonde El quer. viento del Espíritu sopra donde Él quiere. Quando eu vejo esta palavra, Cuando yo veo esta para palabra, terminar, para que yo pueda terminar, quando Samuel, o profeta Samuel, cuando el profeta Samuel, recebeu a palavra do Senhor, él recibió una palabra de Dios, dizendo: enche teu vaso de azeite e vem. diciendo, llena tu vasija de aceite y viene. Vai até Jessé o Pelemita. Vas hasta la casa de Gesel Telemita. Portanto, ele chega na casa de Y Jessé. él llegó en la casa de Gesel. Portanto, ele vai lhe ungir alguém. Entonces él fue para ungir a alguien. Portanto, meus irmãos, En tanto, hermanos, havia uma lei había ya una que ley. o primogênito recebia a maior herança do pai. El primogénito recibía la mayor herencia del padre. Portanto, quando Samuel chega diante dos mais velhos filhos de Jessé, Entonces, cuando Samuel llegó delante de los hijos más viejos de Gesel, chegou diante de Eliabe, él llega delante de uno que se llamaba Eliabe. antes de consultar a Deus, Antes de consultar a no Dios, seu coração ele já começa a pensar: en su corazón él empezó a pensar, aí está o ungido do este Senhor. es ungido de Dios. Portanto, o Senhor lhe advertiu Entonces el Señor lo arretó. que não olha para a aparência, No mires la nem a apariencia, altura da sua ni la estatura, altura ni la estatura, pois o Senhor havia rejeitado. porque el Señor lo había Porque rechazado. o Senhor olha para o coração. Porque el Señor mira el O corazón. Senhor olha para o nosso El coração. Señor mira nuestro corazón. Passou os demais filhos de Jessé. Pasó los otros hijos de E Gesel nenhum deles era. y ninguno era. Então acabou todos que estavam ali. Entonces se acabó todos que estaban delante de él. Samuel pergunta a Jessé: Y Samuel pregunta a Gesel, acabaram-se os mancebos? se acabó tus mancebos, Acabaram-se os jovens? acabaste tus jóvenes. Ele, portanto, responde a Samuel: Entonces le respondió a Samuel, eis que está no campo todavía tengo uno que está en el o campo, mancebo. un jovencito. Então traz ele aqui. Entonces tráigalo E acá ninguém vai sentar y nadie se sentará quando ele chegar. mientras él no llegue. Aleluia. E Aleluia. quando chega aquele moço Y cuando llegó aquel muchacho na frente de Samuel, delante de o Samuel, Senhor o autorizou. el Señor lo autorizó, O Senhor o otorgou el Señor le dio la para que se lhe capacidad derramasse azeite sobre a sua para derramar cabeça. aceite
foi ungido naquele Ele foi momento. ungido naquele Quem momento. sabe os filhos mais velhos de Jessé Quizás os irmãos mais velhos de Jessé começaram a dizer: e pensaram a eu dizer: sou mais velho, eu sou mais eu velho, sou primogênito, eu sou el primogênito, eu tenho maior parte na eu herança. tenho que ter maior parte da Por herança. conseguinte, também a unção. El outro também dijo: eu também tenho que ter a unção. Mas esta resposta eu posso lhes dizer: Pero a resposta eu posso o afirmar-lhes: vento do Espírito sopra onde el quer. vento del Espírito sopra donde O quiere. vento do Espírito sopra onde El quer. vento del Espírito sopra donde Porque quiere. Deus não trabalha na ordem humana. Porque Deus não trabalha em ordem humana. Deus não trabalha na visão da maioria. Deus não trabalha na visão da maioria. Deus trabalha no seu Deus conceito. trabalha em seu conceito. Deus usa quem não imagina. Deus utiliza quem tu não imaginas. Deus usa quem não merecia. Deus utiliza quem não merece. E coloca o último para primeiro da fila. Coloca ele que é o último delante da É fila. Deus que realiza estas É coisas. Deus que faz estas coisas. Portanto, se você quer estar na frente, Portanto, se tu queres estar adelante, diante da presença de Deus, humilde diante da presença de Deus. porque o vento do Espírito vai soprar sobre a tua Porque o vida. vento do Espírito vai soprar sobre sua vida. Serás um canal de bênção para muitas pessoas. E serás canal de bendição a muita E gente. muitos ouvirão da sua boca Muitos escutarão de tu boca a palavra de Deus com a poder. palavra de Deus com poder. Quantos podem adorar a Deus? Quantos adoram a Deus? Quantos podem